Olá, boa noite. Vamos a mais uma live sobre desenvolvimento humano. E hoje a conversa é com os estressados e as estressadas. Quem não é, né, minha gente? Estresse é uma questão que mexe com muita gente. E é uma questão que está no nosso dia a dia, é um comportamento que a gente está sofrendo o tempo todo. E hoje a gente conversa sobre, de fato, o que ocasiona o estresse, né? O que ter muito estresse ocasiona em nós, na nossa vida, e como é que a gente vai viver sem estresse. É possível isso? Então, nossa conversa de hoje é por etapas, né? Eu tenho feito lives e webinários de ginecologia emocional, sempre por etapas. Tô vendo que tá todo mundo chegando. Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Tô falando devagar, começando bem lentamente, porque o Face tá avisando todo mundo, Karime está ao vivo, né? E eu não quero começar a falar, já dar muito conteúdo antes de todo mundo chegar, então sejam todos bem-vindos. E vamos hoje, então, encerrar essa live já com a consciência de como é que a gente pode viver com menos estresse. Isso é possível? Né? De onde vem o estresse? O que o estresse desencadeia? O que o estresse ocasiona na nossa saúde, no nosso corpo, no nosso emocional? Boa noite, Aline. Boa noite, Tabita. Oi, Fátima. Boa noite. Eu quero lembrar que sempre no final da live eu olho as perguntas, os comentários, né? E eu tenho procurado seguir uma linha de raciocínio sem parar muito mais para ler, porque eu acabo me perdendo e as pessoas que assistem depois, que não estão vendo os comentários de quem está assistindo ao vivo, não entendem, parece que fica um pouco desconexo, né? Então eu vou seguindo. Boa noite, Vanessa, boa noite, Patrícia. E leio todas as questões no final, tá? Bom, mas vamos lá. Como viver sem estresse? Né? O que ocasiona estresse? Aliás, gente, a gente vive estressado com tudo, não é assim? Parece que qualquer coisa que aconteça, a gente já se sente estressado, a gente já fica nervoso, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente fica estressado, né? E se a gente pegar, eu sempre falo muito isso, né? Que se a gente pegar a história da humanidade, quantas coisas a gente vive hoje, problemas de saúde, questões emocionais, síndromes e doenças, que até algumas décadas atrás não existiam, né? E existe um conjunto de problemas que a gente tem vivido e que vem justamente de como a vida funciona nos dias de hoje, né? Como, na verdade, o sistema em que a gente vive nos coloca para viver, né? Então, primeiro que eu vejo que nós vivemos muitas frustrações, muitas decepções, muito sofrimento por nós estarmos o tempo todo procurando ser o melhor de nós mesmos. Então, eu trago uma pergunta para você, né? Ser o melhor de você mesmo é leve para você? E a segunda pergunta é: por que você tem que ser alguém melhor do que você já é? Quem te falou que a sua forma de ser não é boa, tá errada e você tem que mudar? É você que tá sentindo que você precisa ser melhor? É você que sente que você precisa sempre estar à frente, sempre estar se superando? Porque se a gente fizer uma análise, né, eu que convivo com muitos dilemas, muitas histórias, muitas questões que mexem com a vida das pessoas, né, eu percebo que a gente tá igual uma manada de elefantes, né? A gente tá olhando pro mesmo lugar, para as mesmas coisas e tá todo mundo querendo fazer tudo igual. Por quê? Porque
existe algo que nos diz, né? Existe uma cobrança nesse mundo moderno de nós sempre estarmos na frente, de nós sempre temos que ser os melhores, de nós sempre temos que nos superar, de que nós temos que ter sucesso, de que nós temos que fazer tudo perfeito, de que nós temos que ser isso, ser aquilo, e nunca que nós podemos ser e estar como nós somos. Sendo que aceitando como eu estou hoje, e não é me conformando e nem me procrastinando, são coisas diferentes. Aceitando como eu estou hoje, talvez eu perceba que eu não preciso chegar em nenhum lugar que falam pra mim, que eu não preciso ser melhor do que eu sou. Eu só preciso mudar algo em mim, transformar algo na minha vida, quando eu me incomodo com algum comportamento. Quando eu vejo que um jeito meu de ser está me prejudicando, tá? Isso é amor próprio. Isso é autoconhecimento. Isso é você reconhecer o que você realmente sente, quer, e perceber se você não está entrando na manada que eu descrevi agora, correndo atrás de coisas que só te fazem se frustrar, se decepcionar e viver estressada ou estressado sem precisar. Quando eu fui educada ouvindo muito que eu tinha que chegar lá, que eu tinha que ter sucesso profissional, que eu tinha que ter independência financeira, que eu precisava o mais depressa possível ter o meu apartamento, ter o meu carro quitado. Então, assim, foi colocado em mim um padrão mental onde eu sempre estava correndo atrás de alguma coisa para atingir esses objetivos. E que depois eu percebi que não eram objetivos meus. Só que nessa corrida, né, por sempre ser a melhor profissional, por sempre atingir as melhores metas nas empresas que eu trabalhei, por sempre ser excelente em tudo que eu podia oferecer aos meus clientes, por tudo de melhor que me falavam que eu precisava ser, eu vivia sempre com altos níveis de estresse. Por quê? Porque alguém que sempre está correndo atrás de alguma coisa, primeiro, não para olhar para si mesma, para si mesmo. Não é assim? Quando a gente está numa vida muito turbulenta, seguindo tudo que esse sistema coloca pra gente, a gente não consegue se enxergar no meio de tudo isso. A gente está sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo, e nunca a gente está vivendo, presente, aqui agora em plenitude. E viver na presença, estar aqui agora em plenitude, lidar com as coisas como elas se apresentam, é justamente o caminho para se não viver no estresse. Só que a gente não tem tempo de olhar pra gente, porque a gente sempre está correndo atrás de alguma coisa. Então, você precisa, antes de mais nada, perceber se as coisas que você está buscando infiltraram em você, você cresceu ouvindo, você viu exemplos, te falaram que era o melhor, o sistema, o mundo moderno está te falando que você tem que chegar lá, ou se é o que você quer. Porque eu vivia confundida. Eu achava que era o que eu queria. Eu achava que quando eu chegasse a ser uma alta executiva da comunicação brasileira e eu vivesse entre pontes aéreas para fazer grandes negócios, eu estaria bem feliz e realizada. E quando isso aconteceu, eu estava me vendo dormindo em aeroportos, pesando 30 quilos a mais do que eu peso, encontrando as minhas únicas válvulas de escape na comida, porque a comida virou uma fonte de prazer e não um alimento na minha vida. E eu não conseguia ter relacionamentos bacanas, porque eu não tinha tempo de olhar pra mim, eu não me amava, eu não me estimava, e aí eu atraía homens que não podiam me oferecer o mesmo. Então, a minha vida pessoal era um desastre, a minha vida profissional era tudo que um dia eu achava que era um sonho, e eu estava infeliz, triste, altamente estressada e desenvolvendo sérios problemas de saúde. Como é que você tá nessa história toda? Você anda estressada ou estressado demais porque
você não tá olhando para você? Porque você se envolve demais com os problemas dos outros? Ou porque você acha que se você não resolver determinadas coisas, ninguém vai resolver por você? Ixi, o gato pulou aqui. Como é que tá isso? Né? Então, vamos perceber, olhar para nós um pouco. Se você está aqui me assistindo agora, é porque em algum momento você percebeu que você precisava olhar para você, porque é isso que eu faço você olhar para você, né? E você está disposto a olhar alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu quero que você olhe para entender por que você vive no estresse é se você está vivendo a vida que você escolheu, ou se você está tão enredado nos objetivos de vida, nas altas performances, no sucesso profissional, no chegar lá, que você nem está se dando conta de que não é lá que tem que chegar. Não tem nenhum lugar para chegar. Você precisa estar pleno aqui e agora. E aí você vai ter tranquilidade de se ouvir, de ouvir as indicações do universo, de Deus, para saber para onde olhar, o que fazer. Afinal de contas, quando nós estamos estressados, a gente consegue resolver alguma coisa? A gente consegue enxergar algo que está diante do nosso nariz? A gente está fazendo bem para nós mesmos? A gente consegue uma solução estressado? Não. Não é assim? Bom, pessoal, tô vendo que vocês estão aumentando. Eu gosto sempre de lembrar que no final eu vou ler as questões, tá? Para eu não perder muito o raciocínio, mas sejam todos muito bem-vindos. Né? Então, continuando. As situações que nos trazem estresse. Você já percebeu que são situações onde existe preocupação, onde existe medo, onde existe ansiedade e onde existe uma necessidade de controle absoluto da situação? Pessoas estressadas têm mais dificuldade de chegar na solução adequada para qualquer situação mais depressa. Por quê? Porque, primeiro, que a mente inconsciente começa a se perder ao invés de olhar para o ponto certo. Não é assim? Quando a gente está estressado, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Né? Eu estou procurando um negócio, estou com pressa, não acho, peco, alguma coisa deu errado, eu fico estressada e muitas vezes eu acabo até derrubando alguma coisa e quebrando. Quando eu estou com estresse, eu perco completamente a minha atenção no que eu estou fazendo, perco o foco e me ocupo demais com uma série de pensamentos desencontrados que a minha mente me leva, e eu sinto uma coisa que eu chamo de cansaço mental. Você já sentiu isso? Você já sentiu um cansaço que ele pega no corpo, sim, ele é físico, mas parece que é muito mais na cabeça? Parece que a gente quer simplesmente tomar um Rivotril, um Lexotan, qualquer outro calmante para parar de tanto cansaço mental? Aliás, vamos falar um pouco sobre calmantes? Eu nunca falei disso, né? Agora que me ocorreu, sobre tranquilizantes. Para que servem os tranquilizantes e os calmantes? Para que serve, né? Bom, para ser bem honesta, direta e reta, eles servem para não te ajudar a resolver a raiz do seu problema. Para não te ajudar a você olhar para o que realmente pode reverter o seu estresse. Porque se cada vez que eu estou estressada e nervosa, eu vou lá e tomo um calmante, eu sempre vou usar isso como uma válvula de escape. E eu nunca vou olhar para técnicas, para formas de viver e métodos que realmente possam me ajudar a me estressar menos, a me ocupar menos com coisas que não merecem tanto estresse. Torna-se uma válvula de escape.
E uma pessoa que se estressa com qualquer coisa e cai na história de tranquilizantes e calmantes, ela, consequentemente, vai se tornar uma dependente química. Porque isso é uma química, são remédios tarja preta, são remédios que são vendidos somente sob prescrição médica. Eu tenho um caso na minha família de uma pessoa que hoje tem 60 anos e toma tranquilizantes desde os 33 e ela não funciona direito, né? Os raciocínios dela são desencontrados, você percebe que mesmo ela não tomando mais, deve ter tomado aí por, sei lá, mais de 20 anos, ela se desconectou completamente das coisas. Então, a conversa é desencontrada, você percebe que os gestos são lentos, ela está vivendo em outro tempo. Por quê? Porque o corpo dela ficou viciado nessa química. Claro, ela sofre uma abstinência, vira e mexe, ela precisa tomar alguma coisa para suprir, mas ela não tem perspicácia e uma inteligência desenvolvidas como de uma pessoa que não tomou calmantes e tranquilizantes por tanto tempo. Ficam sequelas. Então, quando eu procuro camuflar o sintoma do estresse como uma medicação, eu estou cada vez mais distante de mim, de entender o que isso está ocasionando e de resolver. Como é que eu vou ficar sem estresse? O que está acontecendo? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou parar, respirar, me olhar, cuidar de mim? Quem toma remédio acha que está cuidando de si, mas na verdade não está olhando para o ponto certo. Agora, quero falar uma coisa que eu percebo assim nitidamente. Muitas pessoas me acompanham, muitas pessoas assistem meus vídeos, curtem as minhas coisas e tudo mais, mas boa parte dessas pessoas querem só me admirar, querem só o exemplo. Na hora de fazer o que eu estou falando, não fazem. Na hora de colocar em prática o que eu explico, de se policiar para não ficar repetindo coisas que não são bacanas e viver com mais leveza, entram num condicionamento de que, para mim isso não dá. Ela é iluminada. Isso aí comigo não funciona, isso aí eu não consigo, isso é difícil. Pô, eu vou falar o que eu falei domingo. Enquanto você continuar repetindo que é difícil, que você não consegue, você tá com uma crença na tua cabeça que tá te limitando. A partir do momento em que você afirmar para você que é possível, vai ser possível. Eu não sou diferente de ninguém. Só que eu tive um caminho de autoconhecimento que começou lá em 2007. Eu tive um caminho de olhar para mim, uma busca espiritual, que já faz 10 anos que ela existe. E quando, todas as vezes na minha vida que eu precisei criar condições para eu passar por circunstâncias de uma forma com muito mais tranquilidade e consciência, eu coloquei em prática. Por quê? Porque todos os autores que eu li, todos os eventos que eu fui para aprender alguma coisa, todas as técnicas, todas as terapias que eu fiz, por todos os processos de busca por mim mesma que eu passei, eu fui sabendo que era possível mudar minha forma de viver. Eu fui consciente de que eu queria transformar algumas coisas que me incomodavam. Então, você quer mudar? Você acredita que é possível? Se você quer só me admirar e tudo mais, ok, você pode continuar aqui assistindo tudo. Mas eu garanto que tudo que eu tô falando, tudo que eu ensino, tudo que eu ofereço, funciona, senão eu não estaria aqui. Eu não tô falando de algo que eu não vivi, que eu não experimentei. Não existe nada em mim diferente de você, a não ser a minha disposição de querer me conhecer, de querer entender as situações que eu vivia e que eu sofria, para então, num dado momento, eu saber como agir diante dessas situações da vida. E é por isso que eu tô aqui. E mais, eu ainda vivo muitas situações de estresse. Eu sou uma pessoa igual a você. A questão é que eu percebo, eu estou consciente, e isso você precisa enfiar aí na sua cabeça, de que nada vale a pena se estressar. De que nada vale a pena você ficar preocupado e você ficar nervoso.
Ai, Karime, mas eu não consigo. Para de falar não consigo. Você já viveu diversas situações de estresse. Diversas, que você ficou extremamente estressada, que você ficou extremamente nervosa, que você passou mal, que você teve gastrite nervosa, que você teve arritmia cardíaca, você pode ter até chegado a desmaiar e você pode ter, inclusive, já desencadeado um quadro muito mais grave por estresse. Então, você, mais do que qualquer pessoa, sabe que não adiantou em nenhum momento da sua vida passada, da sua vida no passado, sua vida passada foi outra encarnação, né? Da sua vida no passado, em que o estresse colaborou. O estresse te ajudou a resolver a situação? Ficar estressada fez com que você visse com mais facilidade uma solução? Ficar preocupado, porque a palavra preocupado é pré-ocupado, ou seja, estou me ocupando previamente de algo que não aconteceu. Resolve? É claro que não. Se resolvesse, eu não estava aqui. Se resolvesse, o estresse era bom. O estresse dava alívio na gente, mas o estresse, ele desencadeia diversas situações psicológicas, emocionais, físicas, que só entravam para que eu possa, nesses momentos que o estresse está reinando, eu respirar, olhar, lembrar que estresse não adianta, que ficar preocupado não vai resolver. O que resolve? Você se centrar e lembrar. Peraí, eu tenho isso aqui que está acontecendo. Eu não vou repetir o meu padrão de me estressar, de mergulhar na situação cegamente, porque é isso que a gente faz estressado. A gente mergulha na preocupação, na situação que desencadeia o estresse cegamente. Então, se você está me ouvindo, cria consciência disso. E no momento em que você perceber, você ter sinais de que o estresse está chegando, para, respire e fala. O estresse não ajuda. Eu tenho que ficar calma, eu tenho que respirar, porque eu sou inteligente o suficiente para me lembrar que o estresse faz mal para mim e não vai ajudar a situação. Agora, eu acredito que tem muitas pessoas que são viciadas em estresse. Você conhece alguém viciado em estresse? O que é a pessoa viciada em estresse? São pessoas que, se não tiver um problema para resolver, se não tiver uma dificuldade, ela fica perdida. Porque ela se habituou tanto, se acostumou tanto a ter tantos problemas, essas pessoas gostam de problemas, então fique esperto ou esperta se você não é uma dessas pessoas, porque o maior sinal disso é quando tá tudo tranquilo, tudo bem na sua vida e você começa a criar problema. E aí você vai encher o saco do teu filho. E aí você cria um problema com a tua mãe. E aí você acha pelo em ovo que nunca existiu. Porque é fato isso. Tem muitas pessoas que são viciadas em estresse, né? Porque o estresse dá um ritmo frenético de vida. E embora faça mal e elas acham que elas não querem, se tivesse uma fórmula mágica que eliminasse o estresse da sua vida de uma vez por todas, talvez a pessoa cairia numa depressão. Porque sem problema ela não sabe viver. Ela sabe viver tendo que sempre resolver uma coisa atrás da outra. E resolver uma coisa atrás da outra, cuidado, dá uma falsa sensação de você se sentir útil às pessoas. Correr para resolver problema dos outros dá uma sensação de estar fazendo bem para o outro. E sabe o que é no fundo? É não ter amor próprio, é não ter autoestima, é não parar para olhar para você. É uma fuga, porque se você olhar para a sua vida sem ter que cuidar de tantos problemas e de tantas pessoas à sua volta, você não vai aguentar, você vai achar a sua vida dura, difícil e triste, porque você não tem o que fazer. Se você se identificar com isso que eu estou falando, você precisa de ajuda terapêutica.
Você precisa trabalhar a sua autoestima, o seu amor próprio. Porque você precisa olhar para você e entender que o melhor da vida aliás, o melhor para se viver a vida é nós nos conhecermos, gostarmos de nós mesmos e estarmos bem com nós mesmos. Pessoas que estão de bem consigo mesmas, que se amam, que se estimam, que se valorizam, não perdem tempo com o problema das pessoas. Não ficam buscando criar problemas para se sentirem úteis. E talvez agora que eu estou falando isso, caia uma ficha na sua cabeça. E não é o fim do mundo. Se for o seu caso, muitas pessoas são assim. O que você precisa é perceber isso e, repito, querer transformar isso. Cuidar de você, se amar, se conhecer. E perceber que na calmaria, né, que na paz, que numa vida onde a gente percebe que sempre vai ter uma coisa atrás da outra para resolver e que tudo passa, tudo são fases. E a beleza da gente viver isso aqui, o sentido da gente viver isso aqui é justamente a estrada, né? E não o fim dela, não um objetivo, é o caminho a ser percorrido. Você vai realmente entender o que é viver com leveza. Porque você vai estar vivendo a sua verdade, vai estar olhando para você, vai estar cuidando de você e aí tudo em volta muda. Pessoas que vivem um estresse atrás do outro, muitas situações estressantes, além de poder realmente desencadear uma depressão, não por esse motivo que eu acabei de falar, mas o estresse, ele vem o quê? De uma sucessão de situações onde eu fico extremamente preocupado, nervoso e que as coisas não estão saindo como eu gostaria. Então, uma sucessão de estresse, né? Estresses. Eu nunca sei, né? Eu fui buscar até no Google, mas é estresse. Falam estresse. No Google diz que é estresse. A gente nunca sabe porque não é uma palavra em português, né? Então, pessoas que vivem uma sucessão de estresses podem sim cair numa depressão, né? É uma consequência. E aí precisam tratar disso terapeuticamente, quimicamente, se for o caso e tudo mais. Mas precisa entender o que desencadeou. Pessoas que vivem uma série de estresse ligadas ao medo, né? Medo da morte, medo de morrer, desencadeiam síndrome do pânico. Né? Pessoas que vivem altos níveis de estresse se ocupam demais com detalhes e aí desenvolvem toque. Entre outras síndromes modernas e que estão vindo justamente de todos os fatores que eu falei no começo da live. Se você chegou aqui agora, depois você vai assistir no replay desde o começo. E pessoas que vivem uma sucessão de estresses, uma hora começam a ter sintomas estranhos, como, por exemplo, fadiga, falta de ar, ou vertigem, chegam a desmaiar, ou tem uma arritmia cardíaca muito acelerada e precisam parar num pronto-socorro, no hospital, vertigens, né? Recentemente, durante 2 dias, eu fiquei muito estressada e eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. Comecei a sentir os meus olhos muito pesados de um jeito que eu nunca tinha sentido. E depois eu fui descobrir que era uma estafa. Porque quando você vive estresse recorrente, você desenvolve uma estafa. E o que é estafa? Em outras palavras, e mais uma vez sendo direta e reta, na linguagem da Karine. A estafa é um grito do teu corpo dizendo, para, porque eu não aguento. Porque o estresse, ele traz descargas de adrenalina e muitas outras substâncias químicas e toxinas para o corpo, que chega uma hora que ele não aguenta. Então, muitas pessoas, quando estão com estresse, com ansiedade, comem demais. Eu já tive essa fase. Já tive muito essa fase. Muito. Hoje, eu tenho um sintoma oposto. Eu não consigo comer. Eu sinto fome, meu estômago dói, mas ele tá travado, eu não consigo comer, eu como com esforço. E aí me dá enxaqueca, sabe? Então, você não precisa chegar num nível de desencadear uma síndrome, de ter altas crises de estresse, de ter uma depressão e de ter uma estafa. Por quê? Se você se recordar sempre que o estresse não funciona, não vai resolver a situação, parar e respirar, você vai dizer, ok, o estresse não funciona. Deixa eu beber uma água, deixa eu tomar um chá,
Deixa eu dar uma caminhada, fazer exercício físico. Deixa eu gastar essa energia que eu estava colocando no estresse em uma atividade que vai me fazer bem. Deixa eu descarregar esse estresse em algo que vai tirar o foco da minha mente do estresse. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu acho que eu já recomendei em outra live sobre outro assunto, eu assisto muitas séries, né, de TV, Netflix, porque as séries, elas me tiram de uma logística de pensamentos muito acelerados. Eu faço muita coisa durante o dia, trabalho bastante, tenho criança pequena na minha casa, cuido da casa. Elas tiram o meu foco, elas me desligam, porque aquilo é uma sequência em que eu me envolvo com a história. Ler livros também é uma excelente saída. Se envolver com histórias, com livros de histórias, que a gente fica enredado naquilo e se torna uma válvula de escape sadia. Eu não preciso comer, eu não preciso tomar um remédio para o estresse. Eu posso fazer um exercício, eu posso assistir uma série. Eu preciso ter esses hábitos. Você vai ao cinema? Quanto tempo você não vai no cinema? O cinema é uma coisa excelente para no meio do estresse você se envolver. A hora que você sentar na cadeira, você até vai estar com todos os seus problemas, seu estresse ali te rondando. Mas começou a história, você se abriu, se infiltrou nela, pumba. A hora que você sai, parece que você meditou. E vamos ser honestos, né? A gente já sabe, eu tô cansada de repetir, mas você sempre coloca uma desculpa. Meditação é o remédio da vida. Meditação é a saída para tudo que você está vivendo. Por quê? Porque meditação é a única técnica que te coloca em contato com o aqui e agora plenamente. Meditação cura quadros gravíssimos de depressão. Meditação cura problemas de saúde de todos os tipos possíveis. A meditação, ela faz milagres, ela é uma técnica. Hoje, as grandes corporações mundiais já colocaram dentro do programa, do cronograma do dia a dia do funcionário, meditação coletiva. Então, se você é uma pessoa extremamente estressada, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que vive nervoso, preocupado, ansioso, você só vai conseguir se livrar do seu estresse, dos seus quadros de estresse, fazendo meditação. Agora, de novo, não vem falar, mas é difícil, não consigo. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu falo em muitos vídeos. Meditação não é ficar quieto, silêncio, parado. Existe um tipo de meditação que é esse, que é a meditação zen. Só que hoje já existem diversos tipos de meditação. Por quê? Porque o mundo, ele se divide, quando a gente fala sobre meditação, em dois lados. O ocidental e o oriental. O oriental, os orientais, eles fazem as meditações de silêncio absoluto. Porque a cultura deles é a mais sábia, a mais antiga do planeta e que já sabe lá atrás que a meditação é a chave para se viver bem, de verdade, para se viver com leveza. Agora, nós ocidentais, que somos de uma ala mais jovem do mundo, as nossas civilizações, né, essas civilizações novas, não as antigas, as milenares, os índios e maias, incas e tudo mais, nós que somos civilizações mais jovens, do lado do ocidente, já estamos o tempo todo correndo atrás de um monte de coisa, tendo que fazer um monte de coisa, resolver um monte de coisa. Então, o nosso padrão mental não tem como meditar, fazer meditação zen, ficar em silêncio. Então, foram desenvolvidas muitas outras técnicas meditativas e que funcionam. As meditações ativas do Osho são excelentes. Se encontra várias coisas na internet. Eu dei uma meditação guiada de 5 minutos mindfulness para as pessoas que assinam meu conteúdo gratuito por e-mail e que estão nas minhas listas, recebem os meus áudios e mensagens por WhatsApp. E coloquei um desafio para a gente fazer durante 21 dias. E todas as pessoas que fizeram durante 21 dias
me escreveram, me deram um feedback que, é claro, é esperado, que se perceberam muito mais calmas, muito mais tranquilas, muito mais centradas no momento presente. Então, minha gente, a situação é a seguinte: os estressados ou querem ou não querem resolver. É esses os dois grupos de pessoas. Tem o estressado que ele sempre vai reclamar, que ele é viciado em estresse, que ele não quer olhar para ele, que ele não quer se cuidar. E tem o estressado que ele está disposto a resolver. Só que esse grupo do estressado que está disposto a resolver é muito pequeno. Mas é para ele que eu tô falando. É nele que eu confio, porque eu já fiz parte dele. Eu fiquei um tempão no grupo dos viciados em estresse, os que achavam que queriam resolver, mas é difícil, eu não consigo, não tenho tempo. Agora eu tenho uma coisa mais importante do que cuidar de mim. Eu fiquei um tempão nisso. Até uma hora que eu cansei. E aí eu falei, não, peraí, tem como resolver. Porque isso aqui tá me incomodando. E aí eu pulei pro grupo. Eu mudei de grupo. E chegou o meu momento de eu realmente resolver. E aí eu fui buscar muitas coisas na minha vida para resolver diversas coisas. Conheci diversas técnicas. Conheci uma infinidade de coisas. E diversas religiões também. Então, eu quero saber de você. Você estressado ou estressado, o que você quer? Você quer resolver? Então, você sempre tem que lembrar, eu vou martelar de novo, estresse não funciona. Repete para você mesmo. Estresse não adianta, o estresse não me ajuda, o estresse não vai colaborar, você já sabe. E aí, se pegou em situações de estresse, quem quer mudar vai começar a se policiar. Não, peraí, eu tô ficando estressada. Estresse não funciona e não vai me ajudar. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai lembrar que, por mais que você se preocupe demais com algo, por mais que você fique ansioso, por mais que você queira controlar tudo, não vai adiantar. Você vai fazer o seu movimento para solucionar algo, para mudar algo, para tentar resolver alguma coisa que aconteceu, lembrando que faz a sua parte, mas Deus, o universo e qualquer outra coisa que você possa acreditar, ou que eu acredite, faz um movimento de outro lado. E às vezes esses movimentos não são sincrônicos, eles se chocam. E é nesse choque que, se você não estiver estressado, que se você estiver bem em plenitude aqui agora, você vai aceitar com mais tranquilidade para falar, ok, as coisas não são como eu quero, mas eu posso aprender a lidar com as coisas como elas são, porque a verdade é essa. Ou você resiste, fica brigando, sofrendo, estressado, ansioso, enfim, um monte de coisa ruim que atrapalha em tudo, e doente, inclusive, por não aceitar as coisas que você não pode mudar, ou você aceita o que você não pode mudar e recria uma forma de lidar com isso. Percebe? Bom, falei bastante. Van Oliveira, quem não medita tem problemas, mas quem medita tem desafios. Eu consegui, a silenciosa, mas depois de muita persistência, é verdade. A Ana Ângela, é possível meditar em doses homeopáticas, 1 minuto ouvindo música ou meditação orientada, é show, é isso mesmo, Ana. A meditação que eu passei para as pessoas da Mindfulness era de 5 minutos. E você pode tirar 5 minutos diários, e tem mais. Se você faz durante 21 dias seguidos, que já é comprovado para a gente criar o hábito, se você consegue, você não vai querer parar, porque você vai percebendo os benefícios, você vai vendo como que você vai mudando, como o seu corpo vai mudando. Eu tive crises na época que eu era extremamente estressada, lá quase 8 anos atrás, certo? Sei lá, de acordar durante a noite com falta de ar. E aí eu não queria olhar para o que era, eu sempre achava que era um problema de saúde, mas eu não entendia ainda que os problemas de saúde eram ocasionados justamente por conta de eu estar altamente estressada, ansiosa e preocupada. Eu tinha faltas de ar assim horríveis, eu acordava no meio da noite com falta de ar. Além disso, eu tinha muita gastrite. Eu quase nunca podia comer diversas coisas, porque a gastrite era minha companheira, firme e forte.
E até no momento eu tive uma úlcera no estômago, né? Porque é uma gastrite muito avançada. Tive que mudar completamente minha alimentação. E mesmo assim eu não estava percebendo que era o meu ritmo de vida, que eu estava estressada demais. Então, assim, o corpo, ele vai respondendo aos níveis de estresse, né? Você vai tendo insônia, você vai tendo enxaquecas recorrentes. Nas mulheres, então, é muito claro, né? Quem sofre de candidíase crônica, e mesmo quem não é com a candidíase crônica, a candidíase, ela é desencadeada por uma situação de estresse. Isso é claro. Se você é mulher e não percebeu isso ainda, você vai começar a perceber. Que você viu uma situação estressante, pumba, lá vem a candidíase. É o teu útero te falando, filha, calma. Olha, eu me esforçando aqui para aguentar esse impacto. Afinal de contas, o coração é o útero da mulher, ele sente tudo. Dependendo do nível de estresse, você pode desencadear uma cistite ou uma infecção urinária. E fora que mulheres que vivem em ritmos aceleradíssimos de vida, em altos níveis de estresse, ou estão menstruando com fluxo muito intenso, ou podem estar com ausência de menstruação, que é a amenorreia. Cada caso é um caso que precisa ser avaliado. Nós, mulheres, temos de imediato. Se eu sofri um estresse muito forte em relação ao meu marido, ao meu companheiro, ao meu namorado, à minha relação com o masculino, que eu nunca consegui digerir aquilo ficar ressoando em mim, isso pode virar uma endometriose, um mioma ou um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer de útero. Então, olha quanta coisa o estresse traz. Os homens, por que os homens morrem de infarto? Porque são níveis altíssimos de estresse, são descargas de toxinas que vão para o corpo. O que é a síndrome do intestino irritável? Nada mais é do que um intestino que fica estressado, que fica irritado facilmente, que vive impactado o tempo todo por altos níveis de estresse. E pode virar uma diverticulite. Pessoas que não expressam o que sentem podem ter diverticulite. São tantas as coisas que nós podemos desenvolver e o corpo vai dando sinais, Não existe uma pessoa que é hipertensa e não é ansiosa ou estressada. Toda pessoa hipertensa é muito ansiosa. Muito mais ansiosa do que estressada, na verdade. Mas vive em estresse, né? Porque uma pessoa que tem ansiedade tem estresse e vice-versa. E aí, você toma medicação. Eu vivia com problema de estômago, tomava medicação, passava, pumba. Tava tudo bem, pumba, voltava. Era assim, porque é recorrente, porque uma pessoa estressada, ela tá sempre estressada e o nível de estresse dela é desde ela derrubar uma garrafa no chão sem querer, ela já fica altamente estressada, quanto com uma resposta que não era bem aquilo que ela esperava, assim como ela sair atrasada de casa, ela já fica estressada com tudo. E aí, o que o estresse faz, né? Além de você ter que estar consciente que ele não resolve, que ele não ajuda a respirar, que você precisa aprender a lidar melhor com as situações, que você vai ficar doente e que você tem inteligência suficiente para saber disso, o estresse, quando ele dá muita insônia, né? Eu tinha um chefe, o Danilo, que ele falava uma coisa muito sábia, né? Não leva os problemas para o teu travesseiro, porque de noite eles vão ficar mais graves, eles vão ficar maiores, né? Então, pessoas que sofrem de insônia, elas ficam mais estressadas ainda, porque uma pessoa sem dormir direito, ela vira o demônio depois de uns dias. Eu virei o demônio sem dormir noites seguidas quando minha filha nasceu. Toda mulher em pós-parto, aliás, todos os problemas de pós-parto vêm da falta do sono do bebê, porque desregula completamente a gente. Então, assim, uma prima minha falou uma coisa que era verdade. Ela falou assim, eu entendo porque que uma mãe, às vezes, como que ela falou? Como uma mãe, às vezes, ela tem vontade de matar
matar a criança na hora que ela nasce. Não é no mau sentido, gente. Não tô falando, eu tô ilustrando para vocês, né? Porque o nível de estresse no pós-parto, misturando os hormônios das mulheres, né, que estão em queda, diversas mudanças no corpo, o impacto que isso causa na vida, essa mudança cria na vida. Mas, contando que os bebês quase nunca dormem, não dormem continuamente, são raros os que dormem, uma mulher, depois de 5 dias sem dormir direito, ela vira o demônio. Ela quer matar todo mundo. Né? Ela não aguenta mais. Qualquer coisa ela está estressada. Eu experimentei isso. Eu experimentei altíssimos níveis de estresse, amamentando. Né? Ser mãe não é fácil. E eu experimentei. Então, assim, se você sofre de insônia devido a estresse, eu sei, minha amiga, meu amigo, o jeito que você tá. Mas você vai ter que dar um jeito de, antes de dormir, colocar uma meditação para você ouvir, acrescentar um exercício físico na sua vida, aprender a respirar nos momentos de estresse, ter um chá de camomila por perto, assistir uma série de TV, ler um livro, cuidar de você. Porque o estresse faz a gente olhar para tudo, menos para nós mesmos. Certo? Então, recapitulando, aqui a gente já sabe, o estresse não funciona para nada. Perceba se você não é uma pessoa viciada em estresse. Se você quer resolver, você precisa encontrar uma meditação que você goste, conheça todas. E se você realmente está disposto a mudar, a apagar o estresse da sua vida, vai depender de você, da sua disposição. Se você se sente estressada ou estressado e quer resolver, você precisa ter disponibilidade e realmente querer resolver. Porque você vai precisar ser disciplinado e incluir uma meditação, uma atividade física, respiração e sempre a lembrança de que, por mais estressante que possa ser uma situação, além do estresse não colaborar, se você não estiver bem com você mesmo, como é que você vai lidar com isso? E lembra que todas as situações de estresse que você viveu lá atrás passaram. E o estresse não colaborou, só piorou a sua saúde, a sua capacidade de resolver, a sua inteligência emocional, a sua conexão com você mesmo e com Deus, com o que é preciso ser feito. Cada coisa tem sua hora. A vida é curta, minha gente. E depois dela a gente não sabe o que acontece. Existem várias teorias, várias crenças, mas na verdade a gente não tem como saber. Ninguém tem como provar. Então, vamos viver bem, sem estresse, em harmonia, em paz. Os estresses impactam os nossos relacionamentos familiares, conjugais, amorosos, profissionais, sociais. Uma pessoa estressada vive metendo os pés pelas mãos, vive se arrependendo das coisas que fez, porque em altos níveis de estresse a gente reage irracionalmente. E nós somos seres racionais, a gente pensa, não é isso? Então usa os seus pensamentos a favor de quebrar o ciclo do estresse. Use os seus pensamentos para se policiar, para inserir uma meditação, uma atividade física, para largar de tomar medicação tranquilizante, calmante, para olhar que, de fato, você está vivendo de uma forma muito pesada, cansado ou cansada mentalmente e já com sintomas ou crises mais sérias de estresse ou estafa e que não vão te levar a lugar nenhum a não ser a viver essa vida tão curta de uma forma muito mais difícil, de uma forma muito mais pesada. E nós, mulheres, que sabemos o impacto que o estresse causa no nosso corpo, no ciclo menstrual. E se você tem muito estresse no período pré-menstrual, você precisa aprender a ler o que a sua TPM está te mostrando. O que ela quer falar. Esses sintomas todos, aí tem um bichinho. Esses sintomas todos, eles vêm para te mostrar várias coisas do seu comportamento. Porque nós, mulheres, temos dentro do nosso corpo o indicador dos nossos comportamentos e emoções, que é o útero. E ele reage aos níveis de estresse, desencadeando doenças, dando irregularidades no ciclo, menopausa precoce,
além de doenças ginecológicas. Então, a gente tem um centro que nos ajuda a observarmos o que está acontecendo com a gente. E se você quer aprender a como entender, né, essa bússola comportamental que você tem aí dentro, né, por que meu ciclo tá assim? Por que eu tenho tanta TPM? O que a enxaqueca tá querendo me dizer? Por que eu fico tão nervosa no período pré-menstrual? Por que a minha menstruação, que antes tinha um monte de fluxo, agora diminuiu? Por que meu ciclo mudou? Antes eu tinha 29 dias, agora eu tenho 24. Se você quer aprender todo o mapa para ler isso, e claro, cuidar de você como própria autoestima e autoconfiança, aqui em cima dessa live tem um link para você conhecer o workshop de ginecologia emocional. Vem conhecer, assista o vídeo, veja o depoimento das mulheres, vem ganhar autoconhecimento, vem baixar o seu nível de estresse, de ansiedade. Vem conhecer o método 3A para cuidar de você. No workshop eu pego na tua mão e te mostro um monte de coisa sobre o seu corpo, sobre o seu ciclo, sobre você, no papel de mulher nessa vida tão curta que você não faz ideia, que tiraram da gente há muito tempo e ninguém explica. Meu papel é esse, é te devolver algo que já é seu, mas você não sabe. E aí, em plenitude, se conhecendo, você não vai se estressar, sabe por quê? Porque a tua intuição vai estar extremamente aberta. E você sabe o que fazer sem se preocupar. Você tem autoconfiança no que você vai fazer. Tá bom? O link tá aqui. Dá uma clicada e olha lá, que estamos juntas. Tá bem? Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Vou dar uma olhadinha aqui no que vocês escreveram, porque agora é hora de eu ver as perguntas. Simone, você falando é muito relaxante. É porque tudo que eu ensino, Simone, eu vivi. Todas as técnicas que eu passo, tudo que eu falo que funciona, eu vivi. Senão eu não podia oferecer, né? Então, por isso que eu sou uma pessoa... Hoje eu fui fazer umas gravações sobre algo bem bacana, novo, que logo eu mostro. E meu marido ficou muito estressado. E eu vi que o nível de estresse dele estava muito alto. Isso é até importante eu falar, porque às vezes a gente se envolve com o estresse do outro. E aí eu falei o seguinte, né? Pra mim mesma eu falei, peraí, isso aí é dele, isso não é meu, fica a dica. Quando você convive com uma pessoa muito estressada, é muito comum que você se contamine com o estresse da pessoa, né? E eu peguei e falei assim, não, peraí, isso é dele, isso não é meu. E eu fui falando com calma com ele, explicando, né? Me mantive calma, fui explicando, fui mostrando. E aí eu falei, eu não posso, porque primeiro que eu não posso ficar estressada, esse estresse é dele, não é meu. Segundo que eu sei já como controlar o meu nível de estresse, eu não me deixo pegar pelo estresse do outro. E terceiro, que quem vai na frente da câmera falar e gravar sou eu, e eu tenho que estar bem. E eu sei como estar bem, eu aplico as coisas que eu ensino pra mim mesma. Então, quando você convive com alguém e está numa situação que o outro está estressado, lembra sempre, aquilo é do outro, não é meu. Para você não pegar. Assim como eu mantive a calma, e naturalmente, como eu não entrei no estresse dele, teve uma hora que ele se deu conta que ele estava estressado. Porque se eu falasse, você está estressado, ele ia ficar mais estressado. Não é assim, quando a gente está estressado e fala, você está muito estressado, você fica mais... Eu não estava estressada. Né? Então ia piorar. Então separa, respira, relaxa, cuida de você. Renata Canal, meditação é a solução. Total, Renata. Marli, eu tô nessa, vou mandar o meu grito de viver, vou me ajudar. Boa noite. É isso mesmo, Marli. A Van Oliveira, foi assim que consegui. Pego meu violão, ou medito, ou respiro. É isso aí, a gente tem que encontrar coisas bacanas como válvula de escape. Não calmante, tá, gente? Cortisol, estresse. Querida, por que a jornada de autoconhecimento é tão solitária? Somos vistos como lunáticas. E quem se importa com o que os outros dizem quando a gente encontra o fundamento mais importante da gente viver aqui, que é a gente se conhecer, não é? Deixa os outros que falem. Que bom que você é uma lunática. Quanto mais lunática, nós mulheres temos uma plena conexão com a lua, né? A cada fase da lua nós somos uma mulher e a cada fase da nossa lua interna nós temos características diferentes. Então, quanto mais lunática, melhor. Vendo esse lado, minha vida é ótima. Glória a Deus, obrigada.
Fernanda Duarte, o estresse me trava, não consigo fazer nada. Então, Fernanda, agora é você que vai travar o estresse, não é? Calma, agora não adianta, eu vou manter a minha plenitude aqui agora e vou lidar com isso com tranquilidade e inteligência emocional e racional. Segue tudo que eu falei aqui, Fernanda. Se você chegou no final, você assiste desde o começo o replay, tá bom? O não parar é bem complicado, porque na verdade as pessoas não querem ver quem realmente são, entrar em contato com o seu eu. Porque o mundo o tempo todo, Renata, chama a gente para olhar para outras coisas e nunca pra gente, né? É por isso que eu bato na tecla de conhecer os 3 As e desenvolver, porque depois que a gente se ama, se aceita como é, se valoriza, acontecem várias coisas maravilhosas e você mesma já me relatou, né, Renata? O quanto que viver nesse momento de amor próprio é bacana, que a Renata tá na turma 3 do workshop de ginecologia emocional. Agora a gente tá pra turma 4 e o link tá aqui em cima, se você quiser conhecer, tá? Tudo é possível, a Jéssica Prado falou. Simone Leal, às vezes medicação é necessário. É necessário, mas não pode ser uma válvula de escape. Você tem que saber o que está originando o problema, usar a medicação pelo tempo em que for tratar de sintomas agudos, consciente de que cuidar da origem emocional de qualquer problema é a cura da doença, tá? Eu só consigo dormir tomando um Aprasalon de 1 miligrama, porque você já viciou na substância, né? Se você só consegue dormir com a substância e não consegue dormir sem, é porque o seu corpo já viciou na substância. Como que você vai reverter isso? Se você realmente quiser, Tabita, você vai precisar trocar a medicação por meditação. Pôr uma meditação sempre antes de dormir. Não existe pessoa que não consiga resolver a questão do sono e que tenha se disposto a fazer a meditação de verdade. Essa é a única forma de trocar, mas é para quem quer. Eu medito e sinto irritabilidade. Imagine se não fizesse. Van Oliveira, eu também, Van, também tô nessa. Gente, quero lembrar de mais uma coisa importante. Eu falei em alguns vídeos passados que eu tava agendando um evento para conhecer todo mundo pessoalmente em São Paulo, capital, que é a capital que eu consegui atingir o maior número de pessoas, e que seria dia 17 de dezembro. Para quem recebe o meu conteúdo por WhatsApp, eu já informei, mas se você não recebe, eu vou avisar aqui. Como imprevistos acontecem, né, e as coisas não são como a gente quer, e a gente tem que estar em paz, em plenitude, sem estresse, para lidar com as adversidades sempre, o universo não me permitiu fazer dia 17. Eu fui buscar diversos parques locais públicos em São Paulo e a maioria já estavam dominados com a mesma ideia que a minha. E para eu oferecer, inclusive, uma meditação guiada para todo mundo que estiver lá, pessoalmente, eu não conseguiria devido ao barulho dos eventos que estão acontecendo na mesma data, nesses locais públicos, né? Então, o que eu fiz? Eu mudei para janeiro. Eu vou fazer um evento aberto ao público, gratuito, presencial, que vai ser numa tarde de sábado em janeiro, em São Paulo. E nesse evento a gente vai conversar um pouco sobre criar a nossa realidade para 2018 com leveza. Eu vou oferecer uma meditação guiada lá. E é um evento familiar, aberto a homens, mulheres, crianças, todo mundo. E no final eu ofereço, junto com as mulheres que já fizeram o workshop, que vão estar lá também, uma bênção do útero para todas as mulheres e meninas que estiverem presentes. Então, eu tô resolvendo o local certinho, já conversei com o local hoje, e assim que eu tiver eu informo todo mundo, abro o evento aqui no Face, e aí a gente vai fazer troca de informações, pessoas que podem dar caronas, pessoas de cidades vizinhas, pessoas de outros estados que querem estar em São Paulo e que nunca estiveram em São Paulo. A gente vai fazer uma coisa bem bacana, bem colaborativa, bem unida, para todo mundo conseguir chegar, tá bom? Quanto antes eu informo. Eu vi a Van aqui, lembrei porque ela falou que já foi no evento presencialmente meu e que ela iria em São Paulo também. Bom, eu vou encerrar. Vou encerrar lembrando que se você chegou na live agora, assista ela desde o começo, ok? Eu falo várias coisas sobre estresse, puxo a orelha várias vezes dos estressados.
Lembre-se de incluir na sua vida uma atividade física regular para cuidar dos seus níveis de estresse. Encontre válvulas de escape bacana, lê um livro, vai fazer um pranayama, que são sequências respiratórias super bacanas e que ajudam a aliviar estresse. Encontre uma meditação que você goste. Existem 2 grupos de pessoas que estão me assistindo. Um grupo que admira, que gosta de me ouvir, mas que acha que nada disso é para você. E esse grupo eu não tenho como ajudar. Só que se você tá nesse grupo, uma hora alguma coisa na sua vida vai gritar para você passar para o outro grupo, que é o grupo daqueles que me acompanham e que querem, estão dispostos a mudar. E começam a incluir na sua vida tudo que eu estou ensinando, tudo que eu estou explicando, tudo que eu estou falando que funciona. Inclusive, nesse grupo, muitas pessoas já experimentaram, já viram que funciona e por isso elas continuam aqui. Eu espero que você, estressado, que me acompanhou, que me assistiu e que assistiu muita coisa minha, se conscientize e se pergunte: em que grupo você está? Você quer mudar? Você quer transformar? Você quer viver com mais leveza? Você quer viver com mais plenitude? Então tem que ter disciplina. Inclua tudo o que eu falei aqui nessa live na sua vida. Coloque regras e faça. Se você quer viver bem, cuide de você, porque não tem outra alternativa. Se você não tiver consciência de que o estresse não serve e não fizer cada um dos itens que eu passei aqui nessa live, dificilmente você vai conseguir sair do estresse nesse momento. Mas eu acredito que uma hora a ficha vai cair e você vem para o grupo de quem já medita, já experimentou, já incluiu diversas atividades, porque sabe que funciona e quer viver muito mais leveza. Quero agradecer a sua companhia. Eu vou ler todos os comentários depois. E aproveito e deixo um beijo no seu coração. As mulheres que sentirem o chamado, quiserem entender o quanto o estresse impacta o corpo e resolver isso com muito mais autoconfiança, uma própria autoestima, eu lembro que o link para você conhecer o workshop está aqui em cima e a turma 4 já está acontecendo. Beijo no coração e boa noite para todo mundo.